Pessoal, bem-vindos a essa aula bônus. Eu falei com vocês sobre o assunto de chat GPT nos stories e quis trazer esse assunto aqui porque eu sei que isso vai ajudar muito vocês. Então, eu vou trazer aqui o Leonan, que ele é especialista na parte de chat GPT, e vou deixar ele se apresentar. Pode entrar, Leonan. E aí, galera, tudo bom? Eu trabalho com tráfego pago e produção audiovisual a vida inteira. Eu comecei a estudar sobre inteligência artificial nos últimos anos, principalmente ano passado. E com o lançamento do ChatGPT, eu comecei a estudar muito sobre ele, tá? E desde novembro ali, quando saiu, finalzinho de novembro, o dia inteiro usando, acessando, porque eu fiquei fissurado mesmo pelas possibilidades de aplicações em várias áreas do conhecimento e vários trabalhos que o ChatGPT pode influenciar nossas vidas. Aí agora essa minha paixão evoluiu, eu tô abrindo uma startup específica de soluções de inteligência artificial para empresas de vários segmentos, inclusive arquitetura. E eu vou ficar muito feliz aqui para mostrar um pouquinho sobre as possibilidades do que é a inteligência artificial como um todo, a evolução dela na história e como o ChatGPT pode influenciar a nossa vida e de vocês na arquitetura. E eu quis trazer você aqui porque é justamente isso, eu quero nichar esse assunto, né, para a parte de designers e de arquitetura mesmo, né, de arquitetos. Porque eu acho que isso pode agregar muito na produção de conteúdo, na produção de projetos também. Então, tô bem empolgada aí para ver o que você trouxe. E é isso, depois você coloca também aqui as suas redes sociais, eu vi que você está fazendo bastante palestras também, né, aqui na nossa cidade, que a gente mora perto. Tá rolando vários treinamentos, várias palestras, tá acontecendo bastante coisa, porque o pessoal tá precisando se atualizar, e é algo extremamente novo, né, que tá vindo com tudo. Mas eu vou mostrar para vocês hoje, inclusive, que não é tão novo assim. Tem todo um caminho de décadas e décadas de estudo. Por que a inteligência artificial é importante? Porque ela dá agilidade, ela nos ajuda no aprendizado, aumenta a nossa produtividade e, no momento, ela vai aumentar na produção de novos empregos. Tem muitos novos empregos possíveis e novas formas de trabalhar. Outra coisa muito importante para pensar é que ela é só o começo de uma revolução tecnológica. É o comecinho, é uma gênese do que tá para vir. Muitos aplicativos, inclusive o ChatGPT, ele não tá pronto ainda. Ele vai ter várias falhas, a gente vai pontuar algumas, inclusive. Só que é bom a gente começar a aprender a usá-lo, porque essas falhas vão ser superadas ao longo do tempo, e quando elas forem superadas, a gente já sabe como utilizar. Aqui é só uma trajetória sobre a inteligência artificial. Ela começou lá em 1943, que lá no comecinho. E tá bem aqui, ó, e ela começou junto com a programação, com o código binário, essas coisas todas. Então não é algo totalmente novo. Os primeiros teóricos da inteligência artificial já sabiam que ela tinha esse potencial que está acontecendo hoje, lá nos anos 40 e 50. Inclusive o Alan Turing foi um grande teórico disso, que investigou, e ela foi evoluindo um pouquinho, só que depois ali, ó, nos anos 70, como precisava de muito processamento, e os teóricos da inteligência artificial eram considerados meio loucos pela ciência. Então não teve muito investimento. Então eles perderam muito investimento, perderam muito lugar no mercado. Isso tem um motivo muito interessante, que é até um motivo militar. Porque o código binário, a programação clássica que a gente conhece, ela é muito exata. Então as pessoas podiam programar um míssil de sair de um lugar, de uma ilha, voar e atacar o alvo. Era fácil prever isso acontecer. Então todo o investimento de dinheiro dos Estados Unidos, a Rússia, das grandes potências na época, foram destinados à programação comum, do código binário. E aqui dá para ver bem aqui, ó, chamado de primavera da inteligência artificial, né? AI Winter. Os investimentos caíram e os teóricos, os programadores que estavam estudando inteligência artificial foram entrando em descrédito. Então saiu muito filme sobre IA, inclusive como grandes monstros que destruíram o planeta e ia matar todos os humanos. Só que investimentos para estudar de verdade, desenvolver, caiu. Dá pra ver aqui, ó, 70, 80. Aí no comecinho dos anos 90 a situação foi mudando porque a tecnologia melhorou, né? E foi melhorando. A partir dos anos 2000 ali, um pouquinho antes de 2000, começou a dar um pico de melhora. Só que isso aqui tudo não é nada. Porque agora, a partir de 2018, dá pra ver bem aqui, ó. Isso aqui, ó, é o tamanho de mercado e dinheiro da presença da inteligência artificial nas finanças, nos negócios. Olha só como que era 2018. Olha o tamanho. Agora pensa em 2023, que é o ano que a gente tá. Aqui tem os valores, ó. Eram 10 bilhões de dólares em 2018. Em 2023, 70 bilhões. Então é um mercado que subiu 7 vezes desse tamanho. E o legal é pensar que assim, nós estamos no comecinho de 2023, né? Isso aqui é uma projeção. Então mais ou menos aqui, nós estamos nessa área aqui. Em 2025, tá vendo o tamanho aqui? Vai triplicar o tamanho de mercado da inteligência artificial. Então é por isso que nós aqui, que estamos estudando, que está fazendo um trabalho certinho, é importante também estudar sobre isso, que vai vir muitos mercados, vai vir muito mais coisa, vai vir muito mais aplicações muito mais sofisticadas. O
chat GPT já tá ficando obsoleto já. Apesar dele ser a coisa mais revolucionária que surgiu do ano passado, ele já em 2023, antes do fim desse semestre, ele já vai estar obsoleto. Isso é muito interessante, não é? Eu acho que você falando dessa forma é imprescindível que a gente estude isso e consiga aplicar na nossa área, né? E isso que a gente tem que fazer, assim, para poder aplicar essas inteligências ao nosso dia a dia e melhorar os nossos processos. Exatamente. O que é o ChatGPT? Para explicar rapidinho para as pessoas. Ele é uma tecnologia de processamento de linguagem natural baseada em inteligência artificial. Ou seja, é um robô que fala com a gente como se fosse um humano. Então a gente pode falar com ele com gírias, com erros gramaticais, ele vai entender e vai te responder sobre qualquer assunto em todos os maiores idiomas do planeta, assim, sei lá, os 30 idiomas mais falados no planeta Terra, ele consegue falar contigo sobre qualquer assunto. O ChatGPT usa técnicas avançadas de aprendizado de máquina para gerar texto. Ou seja, ele está sempre aprendendo. Ele está sempre estudando, ele usa uma linguagem neural para fazer conexões novas. Então, todos os dias, com as milhares de pessoas que estão usando ele agora, ele está aprendendo cada vez mais. Para quem tem curiosidade, os mais nerds, GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Meu inglês não é dos melhores, mas vocês entenderam, né? Tem a letrinha ali. Que ele é gerador, ele é generativo. Ele cria novos textos, cria novas frases a partir do que ele tem de contexto. Então, ele sempre está criando coisas novas. E ele foi pré-treinado por humanos. Então, tem uma equipe de técnicos da OpenAI que vem treinando o GPT durante anos. O GPT não é algo novo, já tem alguns anos, 5 ou 6 anos. O GPT-3, que foi o que foi lançado pra galera agora, já tem 2 anos pronto. E o GPT-4, que foi lançado esse mês, ele já também tem 1 ano e meio por aí, mas ele estava sendo treinado a níveis de segurança, né? Porque ele é muito inteligente, então tem que tomar muito cuidado. Esse gráfico aqui não está totalmente certo, mas é só para ilustrar, ok? A única coisa que está certa aqui é sobre a Microsoft. A Microsoft tem 49% das ações da OpenAI. Eles investiram... Primeiro, eles entraram na primeira rodada com $1 bilhão, mas era muito pouco. Aí, esse ano, eles estão investindo $10 bilhões na OpenAI. Outras grandes empresas ou personalidades que têm ações também é o Elon Musk, a Infosys, que é um sistema de informação bem gigante, a NVIDIA, que são as placas de vídeo, inclusive são as placas de vídeo que fazem rodar o processamento para fazer as respostas, e a Amazon, que também tem uma estrutura enorme, eles participam na parte de estrutural, de data centers e tudo mais. Eles investem, e mais um monte de outras empresas menores, né, que participações menores. A Google, quando eu falar a Google, é a empresa Google. Quando eu falar o Google, é o site Google, só para deixar claro. A Google colocou o ChatGPT como alerta vermelho no ano passado, já, em dezembro. E eles aceleraram um monte de políticas deles para gerar o sistema deles de IA. Quando eu falar IA, é inteligência artificial, também para deixar claro. E eles também, vocês vão ver agora, aconteceu várias coisas. Eles estão anunciando um monte de coisa, só que a IA deles ainda não foi a público, não foi aberta a público. Porque eles têm outras questões. O ChatGPT, por incrível que pareça, botou o site do Google em risco. Se a Google não fizesse nada, o site do Google iria ficar obsoleto em cerca de 2 anos e pouco. E eles iam perder milhões e milhões de reais em investimentos e em valor de mercado. Isso é algo que a gente não imaginaria, né, Ju? Pra mim, eles eram tipo... Que nunca ia perder o poder deles, né? Não imagina, né? É muito louco pensar isso. Concorrência. Tem o Google Bard, que foi o que foi anunciado esse ano. Só que vai demorar um pouquinho para vir. Porque o Google Bard precisa de alguns ajustes. Aí eles demonstraram ao vivo. E aí ele deu um errinho. Ele fez um errinho ao vivo. E a empresa perdeu $100 bilhões em mercado. Nossa. Naquele dia. Por causa de um errinho bobo, assim. Aí a Google teve outra estratégia. Que é essa empresa aqui, ó. Que eu não sei falar o nome dela. Sabe falar o nome dela aí? Não vou me arriscar também, não. Não? Então, aqui, ó. Vocês leem em casa. Imaginem como é que significa. Que é o Claude. Claude é o nome do aplicativo. Esse aqui é a empresa. O que a Google fez? Ela comprou essa empresa. Porque o Claude é tipo um concorrente do ChatGPT também. Só que como não está vinculado a Google, o Claude pode errar. Ele pode cometer erros, tá tudo bem. A Google não perde dinheiro. Mas se o Bard da Google cometer algum erro, a Google perde muito valor no mercado. A Meta, para quem não sabe, a Meta tem Instagram, Facebook, né, do nosso amigo Mark Zuckerberg. Lançou o Llama, que também teve algumas polêmicas, vazado na internet, então tu pode baixar o Llama no teu próprio computador, mas infelizmente tu precisa de mais de 100 gigabytes de memória de vídeo para poder rodar, então é um pouco difícil. O Baidu, da China, lançou a versão do Ernie Bot,
Meu inglês não é dos melhores, então se acostuma aí. Que também não deu muito bom. Eles apresentaram, fizeram uma convenção agora há pouco, foi semana passada, fizeram uma convenção lá para mostrar o quanto eles estão avançados e não foi para frente. A galera olhou, não parece tão bom assim não. Porque tem o lance do mercado. Como o ChatGPT já tá no mercado e tá fazendo um bom trabalho, todo mundo que mostra alguma coisa tem que ser melhor do que o ChatGPT. Se for só igual, aí a gente fica... mas e aí? Porque se for igual, a gente vai usar o que a gente já conhece, né? O que a gente está acostumado a utilizar, que é o ChatGPT. Exatamente. O Write Sonic lançou o Chat Sonic, que é uma versão do ChatGPT, só que é feita específica para copywriting, de marketing e tudo mais. Mas, sinceramente, tá caro demais também. E é legal, eu testei ele, mas ele tem algumas limitações estranhas. E a Microsoft botou o ChatGPT... Mentira. O ChatGPT é um produto, certo? Fechadinho. O que a Microsoft fez aqui, ela botou o GPT dentro do Bing. E aí o Bing virou um super buscador agora, que tem algumas evoluções. E também deu polêmica, ou seja, a IA tá dando polêmica em todas as áreas. Assim que eles lançaram o GPT no Bing, algumas pessoas começaram a falar que o GPT estava muito sensível. Então se tu falasse algo que ela não gostava, ou ele não gostava, ele ficava ofendido. Teve gente que chamou de Google. Eu posso te chamar de Google? Não, eu não sou Google, me respeita. Ele falava meio assim. Nossa. Ô, Leona, só para deixar claro ali, então, você falou que ele era caro, né? Esse da Sony. Mas, sim, no caso, para deixar claro, o ChatGPT, a gente consegue utilizar ele de forma gratuita? Isso. O ChatGPT tem uma versão gratuita e tem uma versão paga também, que é a versão Plus. E tem as APIs também, que fazem você fazer outras coisas. Inclusive, a minha empresa está trabalhando com APIs. A gente vai modificar elas. Inclusive, arquitetos, se você tiver interesse, fale comigo depois. Porque a gente pode criar uma versão do ChatGPT voltada mesmo para o seu projeto de arquitetura, na sua empresa, da sua forma, para atender clientes, tirar dúvida, treinar a equipe, várias coisas. O Bing também é gratuito. Ele é um sistema de busca e agora está interno dentro do Edge. É gratuito, mas ele faz uma outra coisa, é um pouco diferente as funções dele. Ele não é bem um concorrente direto do ChatGPT, porque eles têm suas diferenças. Aí aqui sobre o anúncio do GPT-4, no dia 14 de março, faz pouco tempo, a OpenAI lançou o GPT-4, que ele melhorou um pouco todos os resultados do GPT-3, ele melhorou, então ele é mais conciso. As respostas agora podem chegar até 30 mil palavras, o ChatGPT chega só até 4.000 por ali, 3.500, e agora foi para 30 mil, é um salto violento, né? Ele é muito mais coerente, ele é melhor em matemática, ele não é perfeito em matemática ainda, ele é razoável, só que ele é um pouquinho melhor em matemática, ele é mais coerente e é mais criativo. Eu tenho usado ele bastante e posso testar que é verdade isso aqui. Possibilidades. Aqui de forma gerais, mas já voltando um pouquinho para o público da arquitetura. Ele pode dar ideias e inspiração, ele pode dar especificações e requisitos de projetos. Então tem algum projeto específico, tu pode botar que ele já cria algumas especificações e requisitos. Pode solucionar problemas variados de várias áreas, mas inclusive da arquitetura. Comunicação com clientes, essa parte aqui ele vai muito bem para gerar e-mails de vendas, e-mails de prospecção, e-mails de apresentação e várias outras coisas, por exemplo. Postagem em redes sociais, criação de conteúdo para site, isso tudo ele pode fazer. Portfólio, né, também. Portfólio. Escrever, né, os textos de portfólio quando precisa, de currículo. Inclusive saíram pesquisas bem interessantes sobre isso. Fizeram lá nos Estados Unidos pesquisas de currículo. Pessoas que fizeram um currículo com a ajuda do ChatGPT e outras que não fizeram. As pessoas que tiveram ajuda conseguiram melhores propostas de trabalho. Olha só. Pesquisa, então só tem um adendo aqui que tem que tomar cuidado, porque o banco de dados do GPT é até setembro de 2021. Então dá para pesquisar aí muita coisa que ele tem de banco de dados em livros, inclusive de arquitetura, só que sempre datado até setembro de 2021. Eu fiz um teste aqui, né? Tô usando aí durante esses meses. E eu fiz um teste sobre a Expo Revestir. E eu vi que ele foi até 2021 na questão. Eu perguntei ali algumas coisas em relação aos lançamentos que tiveram, né? Para ele me falar um pouquinho. E aí ele foi até. Eu vi que ele não estava atualizando. Eu falei, isso aqui eu acho que é um pouco antigo, né? Aí eu vi que você falou mesmo que os dados são até 2021. Então, esse tipo de coisa tem que tomar cuidado. Então, aí começa agora os cuidados, né? Ele faz cálculos estimativos, só que a matemática dele não é o melhor, não é a parte mais forte dele. Então, todos os cálculos vão ter que ser revisados sempre. Na verdade, tudo que tu fizer no ChatGPT tem que ser revisado. Sim. Porque ele tem um negócio chamado
Antes disso, são as limitações dele, que é justamente o banco de dados. As informações não são totalmente confiáveis e ele tem, sim, vieses cognitivos. Então, às vezes, ele vai lá, ele gosta mais de uma cor ou de outra porque no banco de dados deles, ele viu algum livro específico do autor que defendia um ponto. Então, ele vai defender esses pontos dependendo do que você perguntar. E ele tem uma outra coisa, que são chamadas de alucinações. E para explicar as alucinações, eu vou explicar rapidinho como funciona o ChatGPT. Ele não entende o contexto todo. O que ele faz? Ele faz um cálculo estatístico para ver qual palavra vai vir depois da palavra anterior. Basicamente isso, só que de uma forma muito intensa e com uma inteligência muito grande. Então tu põe lá um texto lá, me ajude com um projeto de arquitetura. Ele entende, me ajude com um projeto de arquitetura. Que palavras eu vou botar agora? Ele começa a escrever palavra por palavra e algo que cria sentido. Num cálculo sinistro, usando as melhores placas de vídeo do mundo, né? Um sistema enorme. Mas é isso que ele faz. E se no meio do caminho ele não tem a informação certa, mas ele precisa preencher para fazer sentido na frase, ele vai criar uma estatística, vai criar um número, vai criar um dado, vai criar um nome. Então se tu botar o nome, quem é o dono dessa empresa? O dono dessa empresa se chama, ele não sabe quem é. Só que ele precisa continuar a frase. E tem que ser rápido, porque ele é feito para ser rápido. Então ele vai inventar o nome de alguém e vai botar ali. É que você falou também, né, que é super importante a gente colocar todos os dados que a gente tem para que ele trabalhe em cima daqueles dados, né? Porque quanto mais específico tu for, ele vai entendendo, tu vai dando as palavras-chave ali do que tu usa, ele vai entendendo o que tu queres. Então, quanto mais específico, maior a chance dele a te ajudar e falar certeiro. Só que sempre tem que tomar cuidado com as alucinações. Então, no momento, o ChatGPT é uma ferramenta de consulta, mas ele não é o final. Nunca é o final. O final sempre tem que passar por um humano, ou vários, para revisar o que ele está fazendo, verificar se está tudo certo, e aí seguir. Ele é mais como um rascunho de elite, né? Um rascunho muito bom, gigante, muito rápido, só que ele não é o material final. Isso tem que ser muito sério, tem que ser usado com cautela, porque realmente pode dar problemas, né? Em projetos. Imagina um cálculo errado que pode acontecer, né? Claro, imagina. Não tem como confiar 100%, né? Que nem eu falei, assim, é uma ferramenta a mais para te auxiliar naquilo que você já sabe. Então, você vai ali dar aquelas informações que você sabe e vai ser uma forma de ele acrescentar ali, né? Nunca é uma coisa que você vai aprender e confiar 100% nele. Aqui eu dei algumas ideias de comandos possíveis que a gente pode usar. Aqui só são alguns exemplos, mas a gente já vai abrir já o ChatGPT para trabalhar. Mas, exemplo, que tipo de design de casa seria mais adequado para o terreno inclinado e uma área montanhosa? Ele vai sugerir algumas ideias. E a partir daí você pode trabalhar a partir daí. Faz sentido, Jô, esse texto? Super. Outro prompt. Quando eu falar prompt, são os comandos, as linhas de comandos, o que a gente manda para ele, tá? Quais são os elementos-chave de um design de escritório moderno e produtivo? Ele vai dar algumas respostas lá também. A gente pode botar, inclusive, essas depois para testar. E um outro exemplo. Como posso projetar uma casa unifamiliar, compacta, mas com espaços bem distribuídos e funcionais? É outra forma que ele pode te auxiliar dando algumas ideias, algumas dicas. Agora que o Leonan deu uma introdução bem legal do ChatGPT, eu separei aqui algumas perguntas que vocês deixaram lá na caixinha e eu vou fazer aqui essas perguntas com ele e depois a gente vai para a prática. Então, a gente vai aprender nessa aula ainda como utilizar na prática essa ferramenta. Eu vou para a primeira pergunta aqui, Leonan, que é a pergunta da Jennifer Maia, e ela falou: como usar o ChatGPT? Eu não sei nada ainda, então muita gente ali não sabe realmente nada, né? Tá querendo entrar aí para utilizar a ferramenta e como que a gente pode utilizar, como que ela funciona, e já focado também para a parte de design e arquitetura. Ótimo! Isso é muito bom, se você não sabe nada sobre o ChatGPT, você está no lugar certo. E parabéns por isso, porque está aprendendo algo novo que surgiu há poucos meses e vai dar um impacto bem significante na sua carreira, com certeza. Para entrar no site do ChatGPT, é só acessar esse link aqui embaixo, ó, chat.openai de inteligência artificial.com/chat. Ele é um site e entra no navegador. Eu vou mostrar o navegador aqui. Aí você entra, faz um cadastro bem rápido ali. Tem horas que ele está fora do ar, que é comum. E ele tem uma versão gratuita. Né? Isso. Ele tem uma versão totalmente gratuita. Você pode testar. Ele funciona muito bem, tem todas as funções. E tem uma versão paga, que tem algumas outras funções extras, mas não é muita coisa ainda não. Mas para quem trabalha de verdade, todos os dias, pode ser uma boa.
porque daí ele não tem, o site não fica fora do ar nunca, ele é um pouquinho mais rápido também na geração dos textos. Ele é muito simples, você pode ver aqui, ele é muito simples, não tem nada demais. Tem essa tela aqui, um lugar para você escrever, e aqui do lado tem a lista de chats que você tem, cada uma fica com um tema específico que você fica trabalhando. Eu vou fazer escrever qualquer coisa para você entender. Você escreve alguma coisa, ele responde para ti, quer ver? Ó. Oi, tudo bem? Ele responde. Eu posso falar qualquer idioma com ele, qualquer espanhol, inglês. Eu posso começar a falar em português, depois falar espanhol, e ele vai continuar respondendo para mim. Ô, Leonan, eu posso fazer só mais uma pergunta, só para antes da gente entrar na prática, que a Karina perguntou assim, você já falou que é o ChatGPT, e ela perguntou se seria um software. Ah, muito boa essa pergunta. O GPT é uma linguagem de programação. O ChatGPT é um site. Tá aqui, ó. Esse site aqui. Você entra nesse site e eu opero aqui. Se você procurar na Apple Store, na Play Store, você vai achar vários aplicativos que utilizam o GPT também. Mas não são o ChatGPT. Não são várias versões do ChatGPT. Não existe isso. O ChatGPT é isso aqui que está na tela agora. É isso aqui. Os outros aplicativos, o Zap GPT, os outros aplicativos que tem variados, são versões que os caras pegaram a API e fizeram algumas modificações. Alguns são clone, são igual ao ChatGPT, e alguns outros têm algumas funções específicas. Mas para simplificar todo o processo, entra nesse site que eu acabei de comentar, cadastra aqui, que é o lugar mais seguro para você não perder dinheiro, não botar seus dados, né, na conta de alguém que tem má intenção, e usar ele aqui. Agora, vamos ao que interessa. Como utilizar na arquitetura? Tem uma pergunta aqui que eu separei pra gente. Como posso melhorar a acessibilidade de um banheiro para pessoas com deficiência? Vamos ver se ele sabe responder isso aqui. Essa frase sozinha, ela pode ser muito genérica, muito ambígua. Tipo, pode ser várias coisas porque eu quero melhorar, né? O ideal é botar antes aqui, ó. Sou arquiteto e gostaria que você me auxiliasse respondendo a pergunta abaixo. Aí eu vou botar entre aspas a pergunta para ele entender que essa é a pergunta que ele tem que responder. Vamos ver o que ele responde. Só quero enfatizar o seguinte. Como eu botei, sou um arquiteto, então automaticamente esse texto todo está direcionado para arquitetura. Agora eu preciso que a Ju visualize esse texto e vê se faz sentido o que ele respondeu. Sim, ele deu várias soluções ali, né? Tipo, as barras de apoio, a altura, né, de cada item ali. Seria legal também falar para ele fazer um checklist, o que a gente não pode esquecer na hora de projetar para esse banheiro, sabe assim? Vamos fazer isso então. Ó, então a gente começou a conversa, né? É legal sempre levar isso em consideração. Muita gente que eu converso começa falando, aí dá uma resposta aqui, resposta muito genérica, desiste. Mas não, a Ju agora pontuou um checklist, então vamos lá. Faça um checklist. Um checklist de pontos importantes para não esquecer na hora de projetar esse banheiro. Aqui está o checklist. Espaço. O banheiro deve ser grande o suficiente para acomodar cadeira de rodas. Faz sentido? Uhum. A porta deve ser larga o suficiente para permitir a entrada e saída de cadeira. A altura do vaso sanitário deve ser, tem aqui 40... Esse valor tá certo? É bom a gente confirmar, né? Esse aqui é um bom exemplo do que tem que confirmar. Então aqui ele tá dando o exemplo dos 40 a 45 centímetros. Mas não pode confiar puramente aqui não por enquanto. Talvez daqui a alguns meses dê. Na hora de especificar, mas você já tem uma base, né, que você pode pesquisar daí. O lavatório, aqui tem outra medida que é importante levar em consideração. Esse tipo de coisas mais técnicas, né, aí o pessoal vai se basear nas normas. Mas o que eu quis trazer aqui seria esse checklist de tudo que não pode esquecer. Então, assim, não seria para se basear nas informações de medidas que ele passa, mas sim, por exemplo, ele falou do vaso sanitário, que é um mais específico, ele falou das barras, né? Então, ele falou ali de lavatório também. Então, esses pontos são super importantes que a gente não esqueça, mas aí você vai pesquisar a fundo a informação com base em cadernos técnicos, né? E normas também, para você colocar a medida certa. Mas é muito legal esse checklist que ele já dá, porque isso aí já evita que você esqueça alguma coisa básica. Claro que pode ser que tenha coisa aí que ele não falou, mas imagina como isso já te adianta, né? Já te ajuda, assim, a continuar pensando. Isso é muito legal. Uma outra coisa interessante também, às vezes a gente precisa de mais informações na hora de fazer o projeto, e aqui ele pode te ajudar com isso. Por exemplo, quais são as dores? Dor é o termo que a gente usa para ver as necessidades das pessoas, né? Quais são as dores que um deficiente físico tem ao frequentar o banheiro? Ele vai dar várias ideias aqui, da visão do deficiente físico. E é legal porque agora, então a conversa vai ficando cada vez mais profunda.
Isso só do banheiro, né? Tipo, a gente nem... E o legal é fazer isso mesmo, né, Leonardo? É nichar em um ambiente, em uma situação específica, um cliente específico. Eu até fiz uns stories, mas bem simples assim, um exemplo de um briefing. E foi bem legal, assim. Ele deu algumas sugestões, né? Coloquei algumas informações do cliente, fictício, assim, só para testar. Uma outra coisa legal para fazer também, aqui a gente está entendendo um pouco mais as dores do cliente, mais gerais, né, de todos os clientes. Mas digamos que eu tenho uma reunião com o cliente, então eu já tenho isso em consideração, mas eu quero fazer mais algumas perguntas para ele para saber o que ele precisa. Isso deve ser bem comum na sua área, né? Sim. E eu posso, inclusive, pedir para ele me ajudar. Vou fazer uma entrevista com o cliente para entender suas necessidades. Quais perguntas eu devo fazer? Olha que interessante, ele vai dando várias ideias. Aqui vai um monte, 12, 13, 12. Dá para pedir para fazer mais, né? Dá para pedir para fazer 50, dá para fazer 100, ele vai fazendo. É isso que tem que ficar ligado também, todo mundo ficar ligado. Isso aqui não é uma pessoa, ele não vai cansar de trabalhar para você. Então, você pode pedir 50 ideias, 100 ideias. Então você pega as que servem, depois filtra e no final você vai fazer 6 perguntas. Qual é o tipo de grau de deficiência? Quais as maiores dificuldades a usar o banheiro atualmente? Se tem alguma restrição? Isso tudo com certeza vai impactar no design, na criação desse banheiro para pessoa com deficiência, não é? Não, dá para tirar muitas perguntas daí. E essas perguntas vão trazer respostas que vai ser soluções de projeto, né? Isso que é o doido do ChatGPT, você não deve se acomodar na primeira resposta dele. Tu viu a diferença? Quando aqui eu fiz uma pergunta um pouco mais genérica, ele responde de uma forma um pouco mais genérica, apesar das respostas ser bem legal aqui nesse caso, né? Só que a gente foi estabelecendo mais coisas, perguntando mais coisas, no final, ele pode te ajudar muito. Bom, acho que a gente pode ir para outro, né? Eu acho que deu para entender ali que dá para criar checklist, dá para fazer perguntas, dá para pedir para ele criar perguntas para você fazer para o cliente. Um outro exemplo quais são algumas formas inovadoras de incorporar a sustentabilidade no design de uma casa? Mas eu não vou colocar só isso. Eu vou botar antes aqui, eu vou dar algum contexto para o ChatGPT procurar no banco de dados algo que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou mandar ele ser o arquiteto. Só para pontuar ali uma coisa, no caso, sempre que a gente vai falar sobre um outro assunto, aí tem que começar um novo chat, né? No caso, você fechou esse e aí lá você colocou um novo. E é o recomendado, porque daí ele começa tudo do zero de novo, sem ficar impactado com o que estava falando antes. E essas informações vão ficar salvas também, né? Bom, vão ficar salvas. Hoje tá rolando um probleminha técnico e não tá salvando as conversas aqui do lado na esquerda, mas normalmente vão ficar. É que geralmente as segundas-feiras, que hoje é o dia de segunda-feira, tem todo um sistema lá que eles arrumam, faz suporte técnico, faz um monte de coisa pra melhorar o sistema. Geralmente fica melhor na terça-feira. Mas vai ficar salvo aqui do lado, tu pode consultar depois e continuar a conversa quando tu quiser. Atue como arquiteto, inovador e especialista. Esse comando, atue, ele é muito legal. Porque a partir daqui, quando tu põe pra ele atuar como arquiteto, ele vai procurar em banco de dados específicos de arquiteto. Então, livros, palestras. Então, geralmente, o resultado é melhor. Aí aqui eu botei inovador e especialista. Então, ele vai tentar achar em segundos lá, arquitetos inovadores. E aí eu mandei ele responder minha pergunta. A pergunta é quais são as formas inovadoras de incorporar a sustentabilidade numa casa. A utilização de materiais ecológicos. Sim, dava até pra gente fazer uma pergunta depois, né? Tipo, me fale todos os materiais ecológicos, sabe assim? Tipo, e a pergunta que a gente fez, a resposta que ele deu, a gente pode também explorar mais, né? Uma forma bem simples expanda Agora ele vai fazer tô falando sobre materiais ecológicos, mas olha o tamanho desse texto aqui. Ele já citou várias coisas ali, né, interessantes que dá pra gente pegar e pesquisar depois mais a fundo. Isso é muito legal. Você está com uma dúvida específica em alguma coisa em relação à sustentabilidade, né? Ele te dá várias informações, algumas você já domina, outras não. Aí, então me fale os materiais, me fale mais sobre isso, me fale mais... Vou botar aqui, me fale mais sobre os materiais. Você pode perceber que eu botei aqui, materiais, mas ele sabe que eu tô falando sobre materiais ecológicos porque a gente tá falando sobre isso aqui em cima. Madeira certificada, falando sobre madeiras que vêm de florestas gerenciadas de forma sustentável, bambu, materiais reciclados. Eu posso falar, fale mais, me dê mais 10 exemplos. Botou coisa que não tinha botado antes, vidro de baixo... Isso é legal. Você vai perguntando, vai trazendo mais informações, né? Nossa, tem coisas que eu nunca ouvi falar aí. Porque serve como um começo, né? Tu nunca ouviu falar sobre isso. Será que é bom mesmo? Mas tu vai pesquisar sobre isso em outros lugares também. Pesquisa, né? É isso que eu falo. Não usa só o ChatGPT como fonte de conhecimento. Não é confiável totalmente. Não, já estamos falando várias vezes sobre isso. Eu tô repetindo isso muito, porque tá certo, perigoso. Ó, aqui travou.
Aí pra continuar é só escrever continue, não precisa fazer mais nada, ele vai continuar a partir dali. Não, é que você estava falando sobre não confiar e a gente viu isso na prática, né? Ele falou ali algumas informações técnicas de medidas do banheiro, do banheiro com acessibilidade, mas na verdade o que a gente tem que fazer é pesquisar e procurar em lugares que dão essa informação técnica, senão a gente pode fazer várias coisas erradas. Aham. Ó, aqui tem mais um monte de ideia. Lã de ovelha, tijolos de adobe, pedra natural, telhas solares, tinta ecológica, piso de bambu. Tem um negócio muito doido aqui, cadê? Materiais de isolamento à base de cogumelos. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Ele consegue criar uma tabela? Coloca em uma tabela, alguma coisa assim? Claro, faz tabela. E uma tabela. O tipo, qualidade... Durabilidade. E durabilidade. Olha só. Isso aí, ó, pra quem tá estudando, ó, já tem aí um... Botei ali, ó, ele criou a qualidade, região e durabilidade, mas você pode escolher esses parâmetros aqui, você pode trocar. Então, madeira certificada, longa vida útil, todas as regiões. Qualidade, resistente e durável. Tijolos de adobe, boa qualidade térmica. Aí tu pode, ainda, a partir daqui tu pode fazer outras coisas ainda, pode separar só os que são sustentáveis, só os que são inovadores, só os que são de isolamento. Isso também ajuda na criação de conteúdo, né? Porque muitos arquitetos e designers, eles estão hoje criando conteúdo para atrair clientes. Então, de repente, com essas informações que a gente já teve aqui sobre sustentabilidade, a gente podia perguntar assim, como posso criar um post ou me dê 3 ideias de vídeos, um roteirinho para um reel sobre materiais. Eu acho que também dá para fazer isso, né? Também dá para usar para criar. Me dê 5 ideias de vídeos que eu posso fazer sobre esse tema. Para redes sociais, né? Aí é aquela coisa, ele vai dar ideia e tu tem que pegar as que servem, as que não servem, segue, né? Então, ó, tour pela casa sustentável, fazer uma tour pela sua casa. Como escolher materiais sustentáveis, faço um vídeo explicando como escolher materiais. E é legal também que eu posso botar expressões aqui. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, mas se eu mudar um negocinho, muda tudo, quer ver? Me dê 5 ideias de vídeos para redes sociais. Eu vou botar aqui, ó, de vídeos virais. Aqui no final eu vou botar, seja criativo e ousado. Ousados, time-lapse de uma casa sendo construída, já é um... Demais, né? Imagina esse time-lapse. Meu Deus. Não, esse aqui foi demais, exagerou um pouquinho. Construção de uma casa flutuante. Teste de resistência, esse já pode ser interessante. Esse já é legal, Tem um vídeo viral de uma arquiteta que ela fez resistência com pedras. Foi bem legal, viralizou. Olha só, então, deu certo? Então, funcionou? Então, ou seja, o que a gente tá fazendo aqui não é tão fora da casinha assim, não. E, pessoal, isso é só uma introdução de tudo que a gente pode fazer com o ChatGPT. Então, o que o Leonan trouxe aqui foi apenas como utilizar, os comandos principais ali, né, para que você não tenha respostas genéricas, mas a verdade é que a gente pode ir muito mais a fundo que isso. E a gente até está pensando em criar alguma coisa juntos aqui, focado na parte de arquitetura e design, né? Tanto na parte de comandos que você pode dar ali para o ChatGPT. Outra coisa também que a gente vai falar aqui, mas de forma muito breve, são outras inteligências artificiais que trazem imagens. Então, aqui a gente está falando de texto, mas a gente pode pegar inspirações com a inteligência artificial também. A gente pode pedir para ela criar várias imagens para a gente. Então, isso também a gente está pensando em trazer mais a fundo em um material, um curso, um workshop, focado mesmo para a gente, né, para a área de arquitetura e design. Tanto na parte de criação de conteúdo, a gente pode ir antes também na parte de inspiração, trazendo essas inteligências artificiais aí para vocês, né, mostrando como a gente pode se inspirar de forma mais assertiva. Eu sei que a gente passa horas e horas no Pinterest, né, pesquisando referências, e se a gente tem inteligências também que trazem imagens para a gente, o quanto de tempo que a gente vai otimizar. Então, assim, agora eu quero que o Leonan mostre essa inteligência artificial que também faz imagens, e eu quero também que vocês comentem aí se vocês querem um material mais focado e mais profundo mesmo, né, sobre isso, sobre o ChatGPT e outras inteligências artificiais que também fazem imagens, tá? Vou deixar o comentário aqui para vocês. E agora eu vou deixar para o Leonan para ele também mostrar essa outra parte da inteligência artificial com imagens. O principal gerador de imagens, o melhor do momento, é o Midjourney. Ele não é o único, tem vários outros, mas para essa introdução eu vou ficar só nele. E eu vou mostrar algumas imagens que eu gerei, já voltadas para o público da arquitetura. Essa aqui é uma imagem da casa.
essa imagem você criou do zero, é isso, Leonan? Aham. Peguei alguns prompts sobre sala e tudo mais, e ele criou do zero pra mim, e assim como centenas de outras. Essa também, essa imagem não é uma foto, é uma imagem que eu criei, através da inteligência artificial. Então você colocou ali como se fosse um chat GPT, onde você colocou os comandos certos que você queria, e aí ele criou essa imagem. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa, claro, né? Não foi qualquer coisa, mas eu botei lá a sala, botei iluminação, botei vários detalhes que eu queria e ele gerou pra mim. E essa imagem é única, ela não existia até então. Ele pegou no banco de dados várias imagens que ele conhece, então eu posso usar essa imagem. Se eu quer copiar essa sala, não é plágio, porque não existe essa sala de fato. E eu acho muito interessante a cor, né? Como ele usa as cores. É uma IA que fez isso aí, mas olha só a cor desse sofá com esse, tudo combina. Sim. Ideias de iluminação também, como iluminar, ele dá muitas ideias. Tem uma outra sala, outro estilo. Sugeriu até que, ó, quadros na parede. Se tu olhar bem com calma, dá pra ver que os quadros não estão 100% alinhados, né? Mas é uma IA que criou. Só que como inspiração serve. Exato. E muito mais assertiva, porque a gente pode colocar o que o cliente nos passou, né? E o que a gente pensa também, e para ter uma visualização daquilo que a gente está pensando, né? E isso é muito legal. Aham. Essa ferramenta tu pode jogar uma referência, por exemplo. O cliente passou uma referência de uma revista, de alguma coisa que ele gosta lá. Tu pode pegar ela, botar no programa, botar mais alguns comandos e usar a referência dele e criar outra imagem. E aí não é cópia mais, é uma outra coisa. E tu vai elaborando a partir daí. Vai criar outra imagem, ó, outro tipo de sofá. Por enquanto é só. A gente vai falar mais sobre isso no próxima aula, no próximo curso, se vocês quiserem. Essa frase é o seguinte, tá aqui já, né? Atenção, as pessoas não serão substituídas pela IA. As pessoas serão substituídas por outras pessoas que usam a IA. Então, de que lado você quer ficar? Você quer ser uma pessoa mais produtiva com a inteligência artificial? Ou você quer ficar parado no tempo e perder trabalho para as pessoas que estão se atualizando? Fica uma reflexão aí. Exatamente. Muito bom. E eu acho que é isso, sim. A gente tem que aprender a implementar essas ferramentas de forma que seja grande para a gente, né? Que consiga trazer grandes mudanças para a gente. O que a gente está fazendo hoje, a gente pode ganhar mais tempo. E eu penso assim também. Eu acho que se a gente está utilizando a ferramenta, é uma coisa a mais, diferente do que o nosso concorrente está fazendo, que ele não utiliza essa ferramenta. Então a gente pode ter muito mais ganho, né, nisso. Produtividade, velocidade para gerar as ideias, mais ideias possíveis, né? Às vezes tem que escrever descrição para o cliente, as coisas formais lá, que são todas burocráticas, dá para usar a inteligência artificial para agilizar o processo, responder e-mails, muitas outras coisas. Criação de portfólio também, que o pessoal tem tanta dificuldade, né, do que colocar, o que escrever, a primeira reunião com o cliente, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. Tudo isso a gente pode sim perguntar, pode ter uma ideia ali, né, uma fonte de inspiração para a gente criar as nossas perguntas, os nossos roteiros, as nossas reuniões. Enfim, as hashtags também, que eu estou utilizando bastante para criar hashtags para postar lá nas redes sociais. E, enfim, dá muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que o Leonan tenha trazido aí várias referências e inspirações para vocês. Se você não sabia sobre a ferramenta, se você não conhecia sobre, comenta aqui também e me diz se você vai começar a utilizar. Outra coisa que eu quero que vocês façam é comentar se vocês querem conteúdos focados na parte de arquitetura e design, mais a fundo mesmo. O que a gente fez aqui foi só uma introdução, mas tem muita coisa. Tanto é que no finalzinho, né, você mostrou sobre as outras inteligências artificiais que existem, não apenas o ChatGPT, para imagens. Então, a gente, né, como arquitetos e designers, é muito visual. Então, aprender essas ferramentas com certeza vai agilizar os seus processos aí. Leonan, eu quero que você se despeça, fale aí as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. E é isso. Obrigada por vir e por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Ju. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Para me encontrar, tem no Instagram e no TikTok, @LeonanNagel, tudo junto. Eu dou um foco bem grande no TikTok. Lá tem vários vídeos e tutoriais, ideias e novidades sobre inteligência artificial. Eu posto diariamente. E uma coisa legal dá para juntar elas. Dá para usar o ChatGPT para te ajudar a gerar as imagens do que tu quer no Midjourney, por exemplo. E o resultado fica melhor ainda. A gente pode falar sobre isso, mas tem que primeiro saber se vocês querem. Então, tchau, até mais.
Até, pessoal. Beijo.